Olá, fera! Essa questão é bem interessante porque ela exige da gente um pouquinho mais de raciocínio matemático. É uma questão nada clássica, certo? Pensei ainda em colocar vermelho, mas vocês vão ver que depois que a gente entende o raciocínio matemático dela, ela fica razoavelmente tranquila. Então ela ainda é uma questão que, se caísse em alguma prova, teria um baixo índice de acerto. Repare, ele tem aí que um carro passa as 4 horas do relógio no quilômetro AB, em que A é um algarismo e B também. São algarismos desconhecidos, certo? Lembre que pelo fato deles serem algarismos, isso aqui formar um número, esse A ele está entre 0 e 9 e o B também está entre 0 e 9, são algarismos. Depois ele diz que às 5 horas, ou seja, uma hora depois disso aqui, ele passa pelo quilômetro BA, invertido. Ó. Então vamos supor que se A fosse 1 e B fosse 2, ele teria passado pelo quilômetro 12 e às 5 horas passaria pelo 21. Beleza? Ele inverteu os algarismos. E depois, às 6 horas, mais uma hora depois, ele passa pelo quilômetro A0B. Esse aqui é o zero, certo? Ele explica até no finalzinho da questão. E ele diz que isso aqui é um movimento uniforme. Ora, se isso aqui é um movimento uniforme, a velocidade é constante. Isso quer dizer que pelo fato daqui ter passado uma hora, e aqui também ter passado uma hora, já que é movimento uniforme, a distância daqui para cá, que eu vou chamar de D1, tem que ser igual à distância daqui para cá, que eu vou chamar de D2. Entende isso, né? Aqui, ó, intervalo de tempo de uma hora e aqui de uma hora também. Já que é movimento uniforme, a velocidade é constante, essa distância também vai ter que ser igual. Isso quer dizer que a subtração dessa placa com essa vai dar D1, a subtração dessa placa com essa vai dar D2. E esses D1 e D2 são iguais. Essa é a ideia da questão. E agora nós vamos para a sacada. A grande sacada da questão é essa aqui. Ó. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Repare. Quando a gente tem um algarismo do tipo AB, A nas dezenas e B na unidade, isso aqui é equivalente a escrever A nas dezenas, A vezes 10, mais B na unidade, B vezes 1. Por exemplo, o que é o algarismo 12? O que é o número 12? O número 12 nada mais é do que 1 na dezena, 1 vezes 10, mais 2 na unidade, 2 vezes 1. Aí fica 12, tá vendo aqui? Ó? Se eu somar 10 mais 2 dá 12, volta para cá. Então essa forma de escrever os números, a gente não está mais acostumado com elas. A gente viu há muito tempo atrás lá no ensino fundamental, provavelmente, e não lembra mais dela. Então ela volta aqui esse raciocínio para a questão. Ó. Então o que é a placa B? É o algarismo A vezes 10, porque ele está na casa das dezenas, mais o algarismo B vezes 1, que está na casa das unidades. Vamos escrever agora a outra placa lá, BA. O que seria a placa BA? A placa BA seria o B nas dezenas, B vezes 10, mais o A nas unidades, A vezes 1. E o que é essa última placa? A placa A0B. Vamos lá comigo. O A agora está na centena, A vezes 100, mais 0 na dezena, 0 vezes 10, portanto dá 0, mais o último, B na unidade, B vezes 1. Então, isso aqui é o que a questão queria que a gente fizesse. Agora vamos lá. O que é essa distância D1? Vamos escrever ela aqui. O que é essa distância D1? D1 é a placa BA menos a placa B. Vai me dar essa distância. D1 aqui. Então vamos subtrair aqui. D1 é a placa BA, está aqui a placa BA. Ó. B vezes 10 mais A vezes 1, que é A. E eu vou subtrair pela placa inicial. É o S final menos o S inicial. A placa final é A vezes 10 mais B vezes 1. Só que tem um menos, vou acabar colocando negativo aqui, ok? Podia ter colocado parênteses e o mais, mas já fiz a distributiva. Portanto, essa placa D1 que está aqui, ela vale 9B menos 9A. Está aqui ela, ó. Essa é a distância D1. Distância D1 dá 9B menos 9A. Vamos ver agora quem é a distância D2. Distância D2 está aqui, ó. É a placa final, que é essa que está escrita aqui, ó. A vezes 100 mais B vezes 1, subtraído da placa inicial, que é essa que está aqui, ó. B vezes 10, somado com A vezes 1. Portanto, esse D2 que está aqui, ela vale 99A menos 9B.
Essa é a distância D2, daqui para cá. E agora nós vamos igualar, porque já que é um movimento uniforme, essas distâncias são iguais pelo fato dos tempos serem iguais. D1 é igual a D2. Igualando elas, vamos lá comigo. 9B menos 9A tem que ser igual a 99A menos 9B. Passando para o lado de cá, eu vou ter 18B tem que ser igual a 108A. Simplificando por 18, eu tenho que B é igual a 6A. B é igual a 6A. O algarismo B, que está aqui nessas placas, tem que ser 6 vezes o A. Primeira tentativa. Lembrando que esses algarismos têm que estar entre 0 e 9, certo? Senão ele não consegue informar os números que estão ali. Primeira tentativa é, se o A for 0, B vai ser 0. Então essas placas ficam 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0. Ou seja, não tem problema. Ele está parado na placa 0. Então não nos interessa a tentativa A0 e B0. Se o A for 1, o B vai dar 6. É uma excelente tentativa aqui, ó. O A1 e B6. Vamos para a segunda tentativa. Se o A for 2, quanto é que vai dar o B? Se o A for 2, o B vai dar 12. Mas o B é um algarismo, ele não pode passar de 9, certo? Então, essa solução não serve. Qualquer outra posterior a essa também vai dar um algarismo com mais de um algarismo, que contradiz a teoria dos números, certo? Então, nós temos aqui, ó, acabamos de descobrir quem são essas placas e agora a gente vai voltar para finalizar o problema, beleza? Vou só apagar ali no cantinho que a gente finaliza o problema aqui, ó. Repare aqui a questão, ó. Repare aqui na questão. A placa primeira que está ali é o quilômetro AB. Quilômetro AB vai ser o quilômetro 16. A outra placa que está ali é o quilômetro 61. E a última placa é o quilômetro 106. Não sei se você reparou, mas dá certinho, ó. A distância que ele percorreu na primeira hora é de 45 quilômetros. A distância daqui para cá também é de 45 km, então tá perfeito, ó, como a gente tinha suposto D1 igual a D2 aqui, ó. Tinha suposto não, a gente tinha descoberto isso, né? Então agora finalizando, perdão, ali é quilômetro, finalizando agora, nós temos que o carro percorre em 1 hora 45 km ou em 2 horas 90 km. Como é movimento uniforme, a velocidade desse carro é percorreu 45 km em 1 hora, 45 km por hora. Ou 90 km em 2 horas, que também vai dar 45 km por hora. É uma questão, do ponto de vista matemático, bem elaborada, perfeito? A física dela é simples. Temos que passar por essa parte matemática primeiro. Um forte abraço e até a próxima.